Boa noite, sejam bem-vindos à disciplina de Políticas Públicas Educacionais. Essa é uma aula introdutória, né, sobre o que significa, né, a política e as políticas públicas educacionais. Primeiramente, o que é política? Que imagem vem à sua cabeça quando você ouve a palavra política, né? As pessoas podem imaginar muitas coisas quando ouvem a palavra política, principalmente quando se fala de partidos, mas a palavra política ela tem uma abrangência muito grande. Ela não se refere somente a questões partidárias, e ela vai dizer de muitas outras questões que permeiam a sociedade. Nós vamos entender e compreender o que é a política e o que vem a ser também a política pública. Para muitas pessoas, essa palavra evoca imagens de campanhas eleitorais, partidos, propagandas, poluição visual às vésperas de eleição. Outros podem lembrar-se da atuação de políticos profissionais, na maioria das vezes de maus políticos. Isto faz com que as pessoas tomem aversão a tudo o que diz respeito à política. Mas, será que política é isso mesmo? Ou melhor, será que política é só isso? Nós vamos ver que a palavra política ela tem um sentido muito amplo, né? Não podemos generalizar o que significa política. E nós vamos ver, então, o sentido exato da palavra e também as suas especificações na área da educação, nas políticas públicas educacionais. O que é política? Em sua definição clássica, o termo política emana do adjetivo políticos, originado de polis. Polis é uma cidade-estado grega, né? Lá é o berço da democracia, né? Na polis, né? Que vai aparecer o sentido do político, né? Governo do povo. Se refere a tudo que se relaciona com a cidade, portanto ao urbano, ao público e ao civil, né? Então, por isso o sentido político, de política, veio de polis. Polis, termo grego que se refere à cidade, compreendida como comunidade organizada, formada pelos cidadãos, isto é, pelos homens nascidos no solo da cidade, livres e iguais. Aqui na polis eram decididas as questões políticas em praça pública, e os homens livres, então, podiam falar as suas opiniões e podiam manifestar tudo que eles compreendessem como importante para a organização da sociedade, para a tomada de decisões. Então, era uma democracia que se manifestava de forma direta, né? De maneira livre, né? Dentro da cidade, dentro da polis. Com o decorrer do tempo, a política passou a designar um campo dedicado ao estudo da esfera de atividades humanas articuladas às coisas do Estado. Nesse sentido, refere-se hoje principalmente ao conjunto de atividades que de alguma maneira são atribuídas ao Estado moderno ou que dele emanam. O que são políticas públicas sociais, né? A política pública educacional está dentro da política pública social, depois a gente vai ver o que é política pública educacional. Mas o que são políticas públicas sociais? O Hoffling 2001 vai dar uma definição disso. Ações que determinam o padrão de proteção social implementado pelo Estado, voltadas em princípio para a redistribuição dos benefícios sociais, visando a diminuição das desigualdades estruturais produzidas pelo desenvolvimento socioeconômico. O que são políticas públicas? Conjuntos de programas, ações ou atividades envolvidas pelo Estado, direta ou indiretamente, com a participação de entes públicos ou privados. Conforme o andamento das aulas, nós vamos compreender melhor como funcionam as políticas públicas. Essa é uma aula introdutória, então eu estou trazendo apenas as especificações, mas de uma maneira resumida. E posteriormente nós vamos ver então todos os sentidos, né, atribuídos às questões das políticas públicas, principalmente no que se refere a questões educacionais. O que é Estado? Qual sua função? Como surgiu? Teorias com enfoque liberal baseiam-se numa interpretação feita pela burguesia nos diferentes momentos da história do capitalismo. Então, o que é a burguesia, né? A burguesia entrou em ascensão contra um regime que era um regime autoritário, que era o regime do absolutismo, né? E, principalmente, ela vai ascender na época da Revolução Industrial. Quando acontece o quê? O início do capitalismo.
Lá no início do capitalismo, a burguesia passa a ter um lugar maior dentro da sociedade e reivindicar os direitos e reivindicar ações que pudessem contemplar, então, a burguesia, né? A quem não tinha o sangue nobre, mas que trabalhava e construía através dos bens que conseguia acumular. E a burguesia, então, vai entrar em choque também com os trabalhadores, que são a plore, né? O proletariado. Mas não é essa a questão agora aqui. Nós vamos entender, então, qual foi o papel, como surgiu o Estado e qual o papel do Estado, qual a sua função, o que ele representa. Consideram que o Estado é neutro, a teoria liberal, né? Ela considera que o Estado é neutro e está acima dos interesses das classes sociais. Que ele é neutro, que ele não tem interferência na vida das pessoas, é uma concepção do enfoque liberal. O objetivo do Estado é a realização do bem comum e o aperfeiçoamento do organismo social no seu conjunto. Essa é uma ideia do enfoque do que o Estado representa dentro dessa conjuntura. Teorias com enfoque marxista. Fundamentam-se em uma concepção de sociedade dividida em classes antagônicas, com interesses divergentes. Então, o marxismo vai falar que existem classes que são antagônicas, existe uma luta, uma disputa, uma luta hegemônica pelo poder, e essas classes são antagônicas, são diferentes, são opostas, né? A questão da proletariado, da burguesia e proletariado, dessas lutas entre os contrários, com interesses divergentes, vai entender essa concepção, então, do Estado. Na teoria marxista, eles negam a ideia de um Estado neutro, voltado para o bem comum. Eles não acreditam que o Estado é neutro. Dentro da teoria marxista, se acredita que o Estado está permeado por jogos e disputas de poder, portanto, não existe neutralidade dentro da concepção marxista. Dentro dessa concepção, o Estado é uma instituição política que representa os interesses da classe social dominante, né? No caso, representado pela burguesia, que prevalece sobre o conjunto da sociedade. Então, o que o Estado representa dentro da teoria marxista? O Estado representa o quê? Uma força de coerção que vai intervir, então, de uma maneira incisiva com relação aos interesses que devem ser propagados da classe dominante. Apenas no nível aparente, esses interesses apresentam-se como interesses universais dentro da teoria marxista, de todo o corpo social. Eles acreditam que o Estado, aparentemente, mostra uma ideia de que vai cumprir todos os interesses universais, né? Todo o corpo social, de toda a sociedade, mas isso é só aparente, porque, no fundo, profundamente, ele vai apresentar ambiguidades, divergências e esconder as reais intenções dentro da teoria marxista, é assim que acredita. E esse enfoque da teoria marxista constitui-se, deste modo, uma crítica ao enfoque liberal de Estado. Eles têm uma crítica, então, à ideia do estado de bem-estar social, que posteriormente vocês vão entender o que é esse estado de bem-estar social. O Estado para Hobbes, né? Thomas Hobbes, 1588-1651. Para ele, o Estado é soberano, a realização máxima de uma sociedade civilizada e racional. No estado natural, sem o jugo político do Estado, os homens viveriam em liberdade e igualdade segundo seus instintos. Então, ele é a favor do Estado para conter a barbárie, para conter os instintos que o ser humano tem de entrar em colapso, né? De anarquismo, de barbárie. Então, ele fala que o Estado seria o quê? Um interventor que vai intervir e vai trazer racionalidade à sociedade, civilização à sociedade. O homem, dentro desse conceito do Thomas Hobbes, é o lobo do próprio homem. Significa que existem, na ideia do Hobbes, um jogo de interesse muito grande de um homem contra outro homem. Por isso, o Estado seria um poder de fazer com que o homem, então, seja inibido dos seus instintos e que ele possa, então, ser conduzido à civilização. Para ele, o egoísmo, a crueldade, a ambição naturais dos indivíduos gerariam uma luta sem tréguas, levando-os à total ruína. E somente o Estado, um poder acima das individualidades, garantiria segurança a todos. Então, o Estado seria a segurança. Para evitar seu fim e promover o bem comum, os homens selariam um pacto, um contrato que evita sua destruição, e isso seria feito com intervenção do Estado. Hobbes atribuiu a este contrato social a criação do Estado, de poder absoluto. O Estado seria soberano, então. Agiria sobre as individualidades e geraria o quê? Um bem comum
né? E também evitaria a destruição do ser humano, e seria também um contrato social que o ser humano consentiria, né? Que os seres humanos consentiriam, e o Estado, então, faria o quê? A intervenção e traria, então, a ideia de liberdade, de igualdade para o ser humano contra a barbárie e contra a destruição da civilização humana, segundo esse autor. O Estado para John Locke, 1632-1704. Locke vai falar o quê? Que o homem seria livre no seu estado natural, já ao contrário do que fala o Hobbes. Para evitar que um homem pudesse subjugar o outro, seu poder absoluto, os homens, por meio de um contrato social, delegaram poderes ao Estado, que deveria ter o papel de assegurar seus direitos naturais, assim como sua propriedade. A noção de governo para o Locke é o consentimento dos governados diante da autoridade constituída, do Estado. Enquanto que para Hobbes, o contrato resulta num estado absoluto, acima de qualquer questionamento, para Locke o Estado poderia ser feito e desfeito, como qualquer contrato, caso o Estado ou o governo não o respeitarem. Então, é uma ideia de Estado diferente para os dois autores. Um fala que o Estado é absoluto, né, que não pode ser questionado, e o outro, que é o Locke, vai falar que o Estado ele tem sim poder, mas esse poder ele não é totalmente absoluto. Que o Estado, o governo, se eles não respeitarem o contrato, eles podem, então, em algum momento, ser desfeito esse contrato social com a população. E o Estado para Jean-Jacques Rousseau, 1602-1678. Para o Rousseau, a sociedade civil nasce por meio de um contrato social. Os homens são naturalmente bons, né? A concepção dele. Sendo a socialização ocupada pela sua degeneração. Então, ele fala que o homem nasce no seu estado natural bom e é corrompido pela sociedade. A sociedade que vai corromper os valores dos homens vai trazer degeneração da humanidade. O contrato social para o Rousseau é um acordo entre indivíduos para se criar uma sociedade. E só então um Estado, isto é, o contrato, é um pacto de associação, não de submissão. Então, ele acredita que o quê? A sociedade cria o contrato entre os indivíduos, que é feito através do Estado, é um pacto, né? Um contrato de associação, mas não de submissão. Existem algumas questões que o Estado vai representar os indivíduos, mas os indivíduos não vão ser submissos ao Estado, na concepção do Rousseau. Os homens não podem renunciar aos princípios da liberdade e igualdade, pois ao povo pertence soberania. Ele enfatizava que não há liberdade onde não existe igualdade. Então, ele já vem com uma concepção um pouco mais abrangente, um pouco mais de liberdade com relação aos outros autores anteriores. Ele vai avançar com relação à ideia de que a liberdade ela tem que existir, e a igualdade também. E que a liberdade e a igualdade elas são soberanas e pertencem ao povo. O Estado para Karl Marx, 1818-1883. Para o Marx, rejeição categórica à concepção de Estado como agente da sociedade como um todo. Ele rejeita, então, categoricamente a concepção de Estado como agente da sociedade como um todo, como bem como da possibilidade da existência de um interesse nacional. Ele não acredita nisso. Ele não acredita no Estado como um bem comum, como um agente da sociedade. Ele não acredita na possibilidade da existência de um interesse nacional. Para ele, para o Marx, base da sociedade, da sua formação, das instituições e regras de funcionamento, das ideias e dos valores são as condições materiais, ou seja, as relações sociais de produção. Então, para ele, existem as relações sociais de produção. E as relações são permeadas por jogos de interesses. E esses jogos de interesses existem algumas coisas que são ocultas e outras coisas que são explícitas. E essa luta de classes vai trazer o quê? O objetivo maior dela vai ser a obtenção de lucro. Então, o que o Marx vai falar? Que o Estado é compreendido como uma estrutura de poder que aglutina, sintetiza e coloca em movimento a força política da classe dominante. A classe dominante vai impor, então, sua maneira de pensar, sua maneira de conceber a sociedade, as suas leis e as suas formas de funcionamento sobre a população através do Estado. E para ele, o Estado moderno, ele vai fazer o quê? Ele vai ser um comitê para administrar os assuntos comuns da burguesia, o que o torna um mecanismo destinado a reprimir a classe oprimida e explorada. Então, para ele, o Estado é um aparelho de coerção,
que subjuga a população, que submete a população ao mecanismo que a burguesia se utiliza para reprimir a classe oprimida e explorar cada vez mais as pessoas que não estão dentro da burguesia. Essa é a ideia de Estado na concepção do Karl Marx. Ainda para o Marx, o Estado consiste também numa organização burocrática, isto é, conjunto de instituições e organismos, ramos e sub-ramos, com suas respectivas burocracias, que exercem a dominação das classes exploradas por meio do jogo institucional de seus aparelhos. Então, o que ele vai dizer? Que existe burocracia, e a burocracia vai interferir, então, no funcionamento, na organização. Ela vai dominar as classes exploradas por meio do jogo institucional de seus aparelhos, que existem os aparelhos do Estado, os aparelhos repressivos do Estado. Tem um autor que é o Louis Althusser, que ele é da teoria crítica, e ele vai falar que dentro da concepção na constituição da sociedade existem aparelhos que são aparelhos ideológicos, e o Estado é um aparelho ideológico, um aparelho que vai trazer, então, uma opressão e uma dominação sobre a sociedade. Mas voltando ao Marx, que ele fala, deste modo, em condições historicamente determinadas, o Estado desempenha a função de reprodutor das relações econômicas e políticas de classe. Ele vai ser um reprodutor das relações econômicas e políticas de classe, porque ele vai desempenhar uma função de que a sociedade tenha que reproduzir as relações econômicas e políticas da classe dominante, o que a classe dominante pensa, e como ela pensa economia, como ela pensa as instituições governamentais, vai desempenhar e vai subjugar a maneira como a população deve pensar sobre isso, como deve agir. No pensamento marxista, o Estado molda a sociedade, ele vai moldar como se fosse uma massa que tem como ser uniforme. E no pensamento marxista, o Estado molda a sociedade, e visto que não existe organização social sem Estado, pelo menos após a divisão da sociedade em classes antagônicas, opostas, esse Estado é sempre aquele que tem um pensamento que vai atribuir mais significado aos dominantes, ou seja, aquele que vai construir condições para o máximo desenvolvimento daquelas classes. Ele vai desenvolver, esse Estado vai desenvolver aquelas classes dominantes. E as classes dominadas vão ser subjugadas por esse Estado, por essa intervenção desse Estado na concepção do Marx. É assim, o Estado vai ser o quê? O detentor do poder, que vai, então, trazer o quê? Um monopólio do poder, através do quê? Da dominação da classe, da burguesia, e as pessoas que são de outras classes vão ser subjugadas por esse poder desse Estado, que é um poder que o Marx acredita ser um poder que vai dominar e vai trazer uma repressão à sociedade. E o Estado para Antônio Gramsci, 1891-1937, que ele fala que existe a impossibilidade, exceto nas ditaduras, da existência do domínio bruto de uma classe social sobre a outra, diferente do Marx, por meio apenas do Estado coerção. Então, ele não acredita que o Estado possa, sozinho, ser um domínio bruto, a não ser que seja uma ditadura sobre as pessoas. E ele acredita que uma classe dominante, para assegurar-se como dirigente, deve construir um conjunto de alianças e obter o consenso passivo das classes e camadas dirigidas. Então, ele acredita o quê? Que as pessoas têm um poder de escolha, que existe uma classe dominante, mas para ela se assegurar como dirigente, ela deve construir um conjunto de alianças, de pactos, de alianças, e ela tem que obter o consenso de uma passividade da classe que está abaixo dela, para ela conseguir estar no poder. E a classe dominante, muitas vezes, sacrifica parte de seus interesses imediatos e supera o horizonte corporativo na busca de articular alianças e construir uma hegemonia ética e política. Então, ele vai falar que essa classe dominante tem um poder limitado, não é um poder absoluto, como Marx falava, na ideia do Gramsci. Ele vai dizer que ela tem que fazer concessões, ela tem que chegar a um consenso, ela tem que superar algumas coisas do interesse corporativo para conseguir articular alianças e construir essa hegemonia de uma maneira ética e de uma maneira política. Assim como Antônio Gramsci pensa, então, a ideia do Estado. E para ele também, para o Antônio Gramsci, o conceito de Estado ele é ampliado, composto por dois segmentos distintos, a sociedade política e a sociedade civil. Ambos atuam com a mesma finalidade, manter e reproduzir a dominação da classe hegemônica.
O conceito de sociedade civil e sociedade política é fundamental para compreendermos o que vem a ser políticas educacionais e para situá-las no interior das políticas públicas. Na sociedade de tipo ocidental, a hegemonia que se realiza nas diversas instâncias da sociedade civil não pode ser negligenciada pelos grupos sociais dominados que pretendem modificar a sua concepção, né, e assumir o comando do conjunto da sociedade. E ele, então, pensa assim, que existem essas esferas têm que se conversar, essas esferas têm que entrar num consenso para que aconteçam, então, as políticas. Para que essas políticas tenham efetividade, elas têm, então, passar por essa compreensão, por essa ideia de que essas instâncias, elas se conversam, elas têm que ter relações que consigam se entender, que não pode ser negligenciado pelos grupos sociais as instâncias da sociedade civil, né? A sociedade política tem que pensar na sociedade civil para poder contribuir, para poder trazer esse comando, para poder ter esse comando na sociedade, né? Existe então uma ideia de que esse Estado ele é ampliado para o Gramsci, né? Existe então a sociedade política e a sociedade civil. E essas duas se complementam dentro dessa ideia de que existe, né, uma concepção para ele, né, de manter e reproduzir a dominação da classe hegemônica através disso, através desse contato que existe entre a sociedade civil e a sociedade política. Para Antônio Gramsci, também é importante para as classes subalternas construir uma contra-hegemonia, articulando-se para interferir nos sindicatos, partidos políticos, meios de comunicação, escolas e demais instituições que constroem hegemonia ética e política. Então, ele fala que é importante a sociedade, né, as classes que estão, então, na condição de subalternidade, que elas construam, então, uma contra-hegemonia contra a classe dominante, não de uma maneira violenta, mas que elas interfiram, então, participando nos sindicatos, nos partidos políticos, através de meios de comunicação, escolas e demais instituições, de uma maneira, construir uma hegemonia de maneira ética, né, dentro dos princípios éticos, e transformar isso através da política. É neste processo que as políticas educacionais são produzidas. As políticas educacionais situam-se no âmbito das políticas públicas, de caráter social, e como tal não são estáticas, elas têm mudanças, elas são dinâmicas, ou seja, estão em constante transformação. Para compreendê-las, é necessário entender o projeto político do Estado em seu conjunto e as contradições do momento histórico em questão. Então, para o Gramsci, é preciso que a gente entenda esse projeto político do Estado em seu conjunto e as contradições do momento histórico. O que está acontecendo no momento histórico, como essas contradições interferem, então, na concepção e na ideia, então, da construção das políticas públicas. Políticas públicas. Se política fosse arte de administrar o bem público, toda política deveria ser considerada política pública ou social. Entretanto, nas sociedades em que os meios de produção são apropriados por uma determinada classe social, o Estado acaba por ser apropriado também por essa classe, a fim de gerir seus interesses econômicos. Então, o Estado ele, né, é pensado de uma maneira como um bem público, mas existem então contradições, né, por conta dos meios de produção, que são apropriados por apenas uma classe social, então o Estado acaba por ser apropriado também por essa classe, e essa classe vai conduzir, né, a sociedade de acordo com o seu interesse econômico. Por isso o Estado, então, ele se torna um Estado de monopólio do poder e não de igualdade. Na sociedade capitalista, o Estado assume a função de impulsionar a política econômica, tendo em vista a consolidação e expansão do capital, favorecendo assim interesses privados, em detrimento dos interesses da coletividade. Então, o Estado capitalista, ele impulsiona principalmente a economia. E ele quer consolidar a expansão do capital e favorece, assim, os interesses privados e deixa em segundo plano os interesses da coletividade. O que caracteriza a política econômica é seu caráter antissocial, né? Não está relacionado à sociedade, sim à economia. Os efeitos gerados por essa política econômica, concentração de riqueza, são contraditórios, porque contraditoriamente ameaça a continuidade do sistema econômico capitalista.
Para contrabalancear esses efeitos, o Estado precisa promover, né, políticas públicas ou políticas sociais nas áreas de saúde, habitação, assistência, previdência social, cultura e educação. Mas o Estado neoliberal não acredita nisso. Ele tem a ideia de que o Estado tem que ter a mínima participação e que essas áreas de políticas sociais, públicas e saúde e habitação, educação, previdência social e cultura tem que ser, então, uma atribuição do próprio indivíduo, um investimento do próprio indivíduo. E as políticas educacionais? Elas são emanadas do Estado como qualquer outra política pública. Implicam em escolhas e decisões que envolvem indivíduos, grupos e instituições. Não são fruto de iniciativas abstratas, mas constroem-se na correlação entre as forças sociais que se articulam para defender seus interesses. Então, existem construções de correlações entre forças sociais e essas articulações elas defendem seus próprios interesses. Para entender como se elaboram as políticas públicas em uma determinada sociedade, é preciso analisar seus significados históricos. Ou seja, em cada momento histórico teve envolvimento de alguns fatores que interferiam na sociedade, no funcionamento da economia, no funcionamento da educação. Isso tem que ser analisado para você entender a elaboração e efetivação das políticas públicas. Então, tem que voltar historicamente e repensar toda uma história para poder entender o funcionamento das políticas públicas. Embora na sociedade capitalista o Estado esteja submetido aos interesses do capital, na organização e na administração do que é público, as políticas públicas são produto das lutas, pressões e conflitos entre os grupos e classes que constituem a sociedade. Então, mesmo que elas estejam permeadas por ideias do capital, da economia, em sua administração e organização, elas são produto das lutas, né, das pressões, dos conflitos que a sociedade constrói através das lutas de classes, que vão fazer com que elas sejam, em algum momento, beneficiadas por um grupo, em outro momento por outro grupo. Existe uma correlação de força com relação aos interesses que vão ser priorizados em determinado momento histórico. Em outro momento histórico vai vir outros interesses e em alguns momentos vão ter que se articular ideias antagônicas, vão ter que tentar conversar para corresponder a grupos e parcelas da sociedade que aqueles grupos representam. Então, eles têm que entrar no consenso para conseguir que essas demandas da sociedade, através das políticas públicas, sejam supridas. Então, são momentos históricos e em cada momento histórico vai acontecer uma determinada política educacional e ela vai ser implementada e ela vai ser desenvolvida de uma forma diferente. E aqui tem uma pergunta, né? Já quase finalizando. O que entendemos por política educacional? É um campo interdisciplinar que atua na atenção da política e da educação, constituídas pelo Estado por meio de forma de leis e planos, implicam em escolhas e decisões que envolvem indivíduos, grupos e instituições. Então, ela é uma área interdisciplinar, né? Várias áreas vão ter participação dentro das questões política e educacional, né? Questão econômica, questão de formulação, questão de gestão, tá tudo dentro da mesma análise. Ela vai ser constituída pelo Estado, por leis e planos. E esses planos implicam escolhas e decisões que vai envolver pessoas, indivíduos, grupos e instituições. Existem dois tipos: a tecnocrática, elaborada pelos elitistas representantes do Estado, que não é flexível, né? E a municipalizante, ela busca uma gestão democrática e, contrariando a política educacional tecnocrática, né, que é a tecnicista, possui um currículo escolar bastante flexível, assegura recursos públicos desvinculados de posições políticas partidárias e pressupõe participação, controle e comprometimento por parte da comunidade com o motivo educacional. Então, essa segunda, né, que é a municipalizante, ela vai ter uma gestão democrática, diferente da tecnocrática, que não é flexível. São os elitistas, são representantes do Estado, que vão desenvolver. Nessa municipalizante, vai ter uma gestão democrática e ela vai ampliar esse currículo, vai trazer uma ideia de que vai assegurar recursos públicos que vão ser desvinculados, né, de decisões políticas partidárias, e vão trazer uma ideia, um comprometimento da comunidade, né, da esfera pública municipal, que tem o objetivo de participar dessa gestão
dentro do processo da educação. Finalizando, vem novamente a pergunta: o que são políticas públicas? Né? É uma síntese de tudo que já foi dito, mas vamos trazer esse resumo do que significa e posteriormente nas aulas também a gente vai estudar profundamente o sentido das políticas públicas. Esse é apenas um resumo do que a gente vai ver nos textos, do que a gente vai ler, vai ver nos vídeos, né? Tem algumas ideias de trazer documentários, de trazer filmes também que mostrem o funcionamento das políticas públicas, mas nesse primeiro momento esse é um resumo do que a gente vai aprender e isso será desenvolvido nessa disciplina de políticas públicas. Então, o que são políticas públicas? A atividade, a ação política produz decisões políticas, que se constituem de uma escolha entre alternativas, conforme as preferências dos atores, para atingir objetivos, adequando fins aos meios disponíveis. Então, existem os atores sociais, que são as pessoas, e existem escolhas alternativas, e são decisões políticas que vão fazer com que isso aconteça. E elas terão que ser adequadas aos fins e aos meios disponíveis. As políticas públicas resultam da atividade política, envolvem mais de uma decisão política, requerem várias ações estratégicas destinadas a implementar objetivos desejados e elas buscam alterar uma realidade em resposta a demandas e interesses envolvidos. Então, a política pública ela vai envolver, então, decisões políticas, ações estratégicas para a implementação dos objetivos que devem ser alcançados e ela vai buscar alternativas, né, para alterar a realidade, para responder às demandas dos interesses das pessoas que estão envolvidas. As políticas públicas são ações de governo revestidas da autoridade soberana do poder público, que determinam o que fazer ou não fazer, qual vai ser a ação, aonde chegar, metas e objetivos relacionados ao Estado, de coisas que se pretende alterar e como fazer isso através de estratégias de ação. E aqui o que nos interessa é a política pública educacional. Então, esse é um resumo, né, uma síntese do que a gente vai estudar durante a disciplina de políticas públicas. Espero que vocês possam ter boas aprendizagens e nos encontraremos no próximo momento. Agradeço. E então, até uma próxima oportunidade. Tchau!